Cara, reassistindo esse filme, eu reparei como ele realmente é um filme espetacular e só me fez perceber ainda mais como o segundo filme é ruim. Então chega mais comigo e bora falar do filme A Órfã e tentar responder uma pergunta que eu já trouxe aqui no canal, que é de se um cristão pode ou não assistir filme de terror. Salve galera, Rafael Fei aqui no Teologia em Hollywood, canal onde nós falamos sobre obras cinematográficas sobre um viés cristão. E o que eu posso falar então da obra A Órfã, que é um filme que eu gosto já desde a minha infância, foi um filme que me marcou bastante de certa forma, e é engraçado porque eu reassisti essa obra recentemente, justamente falando com o meu irmão, porque fazia um tempo já que eu perguntava pra ele assim, cara, já assistiu A Órfã, já assistiu A Órfã? Porque eu tenho o costume, o hábito de assistir filmes de terror com o meu irmão mais novo. E aí fazia um bom tempo que eu tava perguntando pra ele se ele já tinha assistido A Órfã ou não, e ele sempre falava que sim, sempre respondia que sim. Até que então, um dia, zapeando ali nos catálogos dos streamers da vida por aí, ele viu ali o pôster e eu perguntei pra ele de novo, você assistiu esse filme? E ele falou, eu acho que não, hein? Então eu coloquei pra gente assistir e, cara, ele amou, e eu também não pude deixar de reparar como esse filme é incrível. Cara, então o filme, ele tem um lance ali, um trama familiar que, pra ser sincero, eu não lembrava, né? Que serve como esse ponto de justificativa do porquê, então, que eles vão adotar uma criança. Então é claro que isso daqui vai ser uma análise com spoiler, né? Eu tô assumindo que você já assistiu esse filme, então não vou ficar explicando muito o enredo e etc, né? Mas enfim, o grande ponto é que tem uma tramazinha familiar ali que funciona e que serve como esse bom ponto de partida, então, para essa adoção da Esther. E esse é um filme de terror, cara, que ele funciona muito bem, que ele consegue criar tensão de uma maneira muito boa. Então a gente vai assistindo o filme ele vai trazendo pequenas revelações, mas que já mostra pra gente que a Esther, ela talvez seja mais do que ela diz ser. Então, por exemplo, ela chega naquela família como essa criança inocente, meio bobinha e tudo mais, e aí com pouco tempo a gente vê que ela tem uma irmãzinha surda e ela já consegue falar, usar a língua de sinais muito bem, né? Ela fica fingindo que não sabe, que tem que aprender, mas que em determinado momento ela já usa muito bem, ou então que ela aprendeu a usar aquela linguagem muito rápida e tudo mais. Ou então, em um outro exemplo do piano, que em um determinado momento ela finge pra mãe dela que não sabia tocar piano, que ela é meio bobinha e errando coisa básica e tudo mais, e aí de repente a menina é super profissional no piano e tudo mais. Então o filme ele vai fazendo pequenas revelações que mostra que realmente ela talvez não seja quem ela diz ser. E isso funciona muito bem conforme a trama avança. E aí a gente vai tendo essas revelações até chegar no grande plot desse filme, que já é bem famoso, bem conhecido de todos nós, mas cara, esse é um plot que ele realmente merece um prêmio, porque ele é um plot muito bom, ele é um plot daqueles plots que não são forçados e que ao mesmo tempo é uma daquelas coisas que é impossível de você prever. Cara, não tem como você assistir esse filme e você prever que aquele plot vai acontecer, que ela na verdade não é uma criança e sim uma adulta que tem uma parada disfuncional ali que faz ela parecer uma criança pra sempre. Não tem como você adivinhar isso. É claro que assistindo o filme de novo você vai perceber realmente todos esses elementos ali, que ela é mais esperta do que parece, mas você assistindo esse filme pela primeira vez não tem como você adivinhar, cara. Então esse tipo de plot realmente é sensacional, porque ele é bem trabalhado, não é uma coisa forçada, jogada ali, mas que ao mesmo tempo não tem como você adivinhar. Um bom exemplo disso é o filme Jogos Mortais, o primeiro, né? Que aí depois os outros filmes caem nessa mesma maldição, onde sempre tem que ter um plot twist, e aí acaba caindo nesse negócio de ser um plot twist muito extraordinário, grandioso, tentar ser grandioso, né? E acabar sendo esse negócio forçado e tudo mais. Mas lá no primeiro filme, cara, você também não tem como você descobrir aquele plot, e quando acontece é um negócio assim avassalador. Então a gente vê aqui realmente esse grande plot, o que tornou esse filme tão conhecido, o que deu a esse filme esse status tão grandioso, né? Então a cena da revelação, quando a gente descobre que não é uma criança e sim uma adulta, cara, essa cena ela é apoteótica, uma cena incrível, revelação grandiosa, maravilhosa e sensacional. E por mais que é engraçado, porque na época do lançamento do filme, algumas pessoas criticaram, né, que isso aqui era muito absurdo, impossível e tudo mais. E aí descobriram que na verdade não, essa doença realmente existe. E esse filme, de certa forma, ele foi baseado em um dos casos realmente em que uma figura adulta ali se passava por criança e tudo mais. Então é muito louco a gente ver essas coisas. O único ponto negativo que talvez a gente poderia tirar aqui da história é justamente a figura do pai ali, que, cara, ele se apega muito rápido e muito fácil à figura da Esther ali, e ele basicamente acredita nela cegamente, embora todos os sinais apontem ao contrário num determinado momento, ainda assim ele colocou a mão no fogo muito rápido e muito fácil sobre ela, né? Então isso talvez é o único
ponto do filme que te tire um pouquinho ali, mas que no geral, cara, que filme incrível, que execução bem feita, que plot marcante e sensacional. Quando a gente olha pra figura da Esther, cara, ela não só é uma atriz fantástica que entrega ali, mas que também ela é essa figura cruel, maléfica, né, em todos os sentidos. Eu não lembrava que ela tinha uma irmãzinha surda e de como ela faz a vida daquela menininha um verdadeiro inferno, cara. É incrível. E o que é um outro ponto positivo pra esse filme aqui, porque filmes de terror, no geral, eles não vão ter muita coragem de mexer com crianças, né? Quando tem figuras de criança, ou até alguns filmes até adolescentes, os filmes de terror não vão ter muita coragem com mexer com esse grupo. Então você pega, por exemplo, uma obra que eu ainda tô terminando, né? Que tá difícil de terminar, mas que é a série do Chuck. Cara, tem um triozinho de adolescentes ali que você sabe que não vai acontecer nada com eles. E isso, sinceramente, tira um pouco do peso da história. E não é o que acontece aqui na Esther. A gente vê que ela tem essa irmãzinha com uma deficiência, né? E a Esther, doidona, loucona ali, gente, ela é essa figura imprevisível. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, causa essa agonia, essa aflição na gente e que funciona muito bem dentro da proposta aqui do filme. Que a gente não sabe em momento nenhum que realmente pode acontecer com essas crianças e o que a Esther é capaz de fazer. E a Esther aqui, ela acaba sendo justamente essa figura amedrontadora que realmente bota medo na gente, porque ela é imprevisível ao mesmo tempo que ela é muito esperta e muito bem preparada. Cara, ali no começo do filme, quando ela tem o primeiro diálogo ali com o pai, que ela mostra os desenhos e casa direitinho com a necessidade daquele homem, e a gente não sabe se aquilo ali realmente foi mera sorte, ou se talvez ela tinha um conhecimento prévio daquela família e planejou e manipulou tudo pra ela ser adotada e tudo mais, mas que ainda assim, cara, a gente vê essa figura realmente preparada. Ela faz algumas burrices, é claro, mas no geral ela é muito preparada pra não ser pega, né? Diferente, por exemplo, da porcaria do segundo filme que... Putz, grilo, por isso que eu falei que reassistindo o primeiro filme me fez ficar ainda mais desapontado com o segundo filme, que é um filme que eu já não tinha gostado, porque como que a Esther no segundo filme, ela tá burra, ela tá despreparada, como ela é feita de gato sapato por aquela dupla ali naquela família, e nossa, cara, é um filme que só me tirou do sério. A Esther, ele tá parecendo uma verdadeira palhaça, como estragar essa personagem. Mas do que a gente já poderia então tirar para as nossas vidas aqui do filme A Órfã? E a grande lição que o filme passa é justamente de que nem tudo é o que parece. Que o mal, às vezes, ele está onde nós menos esperamos. E trazendo isso para uma discussão aqui no canal, então a gente poderia pensar justamente nessa discussão de um cristão poder ou não assistir filme de terror. Porque geralmente a acusação que se fazem contra cristãos que assistem filmes de terror ou contra filmes de terror no geral é que filmes de terror envolvem elementos malignos, figuras diabólicas e tudo mais, e que Satanás pode usar esses filmes para colocar coisas ruins na nossa mente e tudo mais e etc. Isso pode ter o seu grau de verdade, é claro, mas que ao mesmo tempo, irmãos, a gente não pode ser ingênuo. A nossa cultura, ela tá imersa em mal. Satanás, ele anda ao nosso derredor o tempo todo. Então, Satanás, ele vai tentar colocar coisas ruins, nos afastar da verdade do alto, nos afastar da verdade das escrituras, não só por meio de obras de terror, mas por meio de qualquer coisa, principalmente no meio do entretenimento. Não é apenas no gênero de terror que Satanás vai tentar nos passar coisas ruins, mas em qualquer coisa, inclusive na própria escritura. A gente vai ver na tentação de Jesus, Satanás manipulando a própria escritura para fazer Jesus cometer coisas ruins, pecados. Então Satanás, ele vai tentar usar tudo à nossa volta para nos atingir. E aí a pergunta e o desafio que eu deixo para você é: você acha que Satanás, ele vai tentar te atingir onde tá mais óbvio ou talvez aonde seja mais imperceptível? E aí a gente lembra daquela passagem que eu cito com frequência aqui no canal, de que Satanás, ele se disfarça de um anjo de luz. Então, seria muito mais evidente e óbvio para todos nós, assistindo um filme de terror, ver uma criatura diabólica, assustadora e tudo mais, fantasmagórica ali, e a gente achar que é ali que tá o demônio e etc, e fugir desse tipo de coisa, mas às vezes abaixarmos a guarda por uma comédia romântica, ou às vezes até mesmo num desenho infantil, sendo que em todas essas coisas, Satanás também vai tentar entrar nos nossos lares através dessas coisas. Satanás também vai tentar entrar nas nossas casas por meio dessas obras. Satanás, ele vai tentar nos atacar o tempo todo, e não só onde é mais óbvio, mas justamente onde parece ser mais inofensivo. Então é até engraçado, porque um dia
desses eu me peguei vendo um Reels lá no Instagram e a mulher tava vindo com aquele discurso, aquele terrorismo gospel, assim, ai, porque cristãos eles subestimam aqui os filmes de terror e tudo mais, e etc, etc, etc. E ela vai falar como ela assistia a obra de terror e aquilo tava dando espaço pro maligno entrar na casa dele, etc, etc, etc. E aí o exemplo que ela deu, ela fala justamente de uma série de terror ali, uma série de terror bem adolescente, inclusive, mas que ela fala que em uma entrevista, a diretora, ela fala que ela fez pesquisa sobre os rituais que aparecem ali na série, que ela pesquisou, ela foi atrás daqueles assuntos para que fosse realizado com perfeição ali dentro da série, os rituais, os ritos que de fato acontecem nessa religião, né? E ela trazendo isso como se fosse uma coisa super diabólica e ruim, sendo que, nossa, ela tava justamente fazendo o trabalho dela, né? Que bom que ela foi atrás dos rituais, que bom que ela foi atrás dessas religiões para ver como que era feito, para justamente mostrar ali em tela como que é feito, para dar mais credibilidade ao que tá sendo passado em tela. Cara, isso é o que qualquer diretor faria. É claro que um diretor ele pode inventar uma religião do nada, ele pode inventar elementos místicos no universo próprio do nada, mas ao mesmo tempo ele pode pegar também uma religião que já existe, que não é tão conhecida assim, e usar os rituais, usar os elementos daquela religião e trazer ele no filme de determinada forma, como no filme de terror. Cara, isso é esperado de um diretor, não tá fazendo nada mais que o próprio trabalho dele. Não é à toa que o filme como Midsommar, o Hereditário, que é do mesmo diretor inclusive, eles são um filme tão magnífico justamente porque eles trazem uma série de elementos religiosos que mostram ali todo o estudo que o diretor fez por trás e que estão ali presentes no filme e que passa muita mensagem. É que não precisa ser aquele negócio expositivo, falado o tempo todo, mas com diversos símbolos, simbologias ali no cenário e tudo mais, que contam diversas histórias, diversos detalhes e tudo mais, que só quem tá assistindo e vai atrás daquilo também vai perceber e que na verdade cresce em muita experiência do filme. E ela trazendo isso como uma coisa super negativa, ainda falando assim, não, e aí tiveram bruxas que viram a entrevista dela e que alertaram ela, olha, você tá brincando com forças que você não conhece e tudo mais, etc, etc, etc. Pelo que, gente, quando a gente olha para a igreja de Corinto, lá no Novo Testamento, o grande ponto de Paulo, ou a grande luta de Paulo, a grande luta dos coríntios, na verdade, era justamente essa frequência, essa necessidade de frequentar templos pagãos para realizar negócios, para realizar comércios. Então, muito do comércio daquela época, se você tivesse uma vendinha, se você tivesse uma loja, se você precisasse ganhar dinheiro, você precisava fazer negócios, e esses negócios geralmente eram realizados ali em cerimônias, em almoços, em refeições, que eram realizados dentro de templos pagões. E essas pessoas, então, na igreja de Corinto, que tinha essa necessidade de frequentar esses lugares, perguntam para Paulo, mas o que a gente faz? É alimento que é oferecido para ídolo e depois eles oferecem para a gente comer. O que eu faço aqui? E a resposta de Paulo, lá no todo o texto de Coríntios, é, cara, come, porque isso aqui não existe, isso aqui não é nada. Você ora ali, entrega a Deus, santifica a Deus e tudo mais, mas que você pode comer com a consciência limpa, porque aquilo não representa nada. Então, quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. A gente tem um episódio bem parecido, se não me engano, com o Naamã lá no Antigo Testamento, que depois dele também ser purificado, ele vai perguntar ali para Elias ou Eliseu, não lembro qual dos dois, mas ele pergunta assim, olha, cara, eu tenho necessidade também de acompanhar o meu Senhor, de acompanhar o meu mestre, e eu tenho que entrar em templos e também participar ali dos ritos pagãos ali que ele frequenta e tudo mais, e o profeta vai falar para ele, vai-te em paz. Irmãos, então é claro que a gente não pode subestimar o inimigo, a gente não pode dar mais poder e autoridade do que ele realmente tem. Então a gente não precisa ficar com medo de, será que se eu assistir aqui esse filme vai trazer o demônio para dentro da minha casa? Não é tão simples assim, as coisas não são tão simples assim. Da mesma forma que você deixar o Salmo 91 aberto na estante da sua casa não vai trazer o Espírito Santo automaticamente para sua casa, você assistir um filme de terror também não vai trazer o demônio para sua casa. Mas é claro que a gente deve estar atento o tempo todo, não só com filmes de terror, mas tudo que a gente consome, tudo que a gente assiste, tudo deve ser realmente avaliado, porque Satanás ele anda ao nosso derredor e a grande batalha, a grande luta espiritual de todo cristão é uma batalha
pela mente. Satanás ele está tentando corromper o nosso entendimento para que a gente de fato se desvie do entendimento correto do Senhor, do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente de fato siga mentiras, siga inverdades. Não é à toa que Jesus Cristo, ele em si é a própria verdade que nos liberta. O apóstolo Paulo, constantemente em suas epístolas, ele ora para que as pessoas elas sejam cheias do conhecimento de Cristo. Então você percebe como a mente, aquilo que nós acreditamos, é o que está em jogo de fato, se a nossa mente ela está cativa a Jesus Cristo ou se nós estamos cegados pelo Deus desse século. Então a gente tem que tomar cuidado, é claro, com tudo que a gente consome, mas não no sentido de, se eu assistir esse filme XYZ, o demônio vai entrar na nossa casa. Não, mas de assistir um filme e pensar no que aquele filme está tentando me ensinar, o que ele está passando de ensinamento, e o que eu estou aprendendo a assistir esse filme. Será que são de fato ensinamentos cristãos ou será que é algum ensino diabólico que está sendo passado para mim e para os meus filhos? É isso que a gente tem que se atentar de fato. Então é muito fácil a gente se isolar, a gente falar, não, vou consumir esse tipo de obra aqui, sendo que às vezes até mesmo num filme gospel pode ter uma série de ensinamentos ali anticristãos. Então, por exemplo, tem uma animação que saiu na Netflix já há alguns anos, e tem um vídeo no canal Mundo Cópia que fala muito bem desse episódio, que era aquela animação Cuphead, que é uma animação baseada num jogo ali, cujo enredo, a história, era basicamente de duas crianças que acabam vendendo a alma pro diabo, e ali a história delas é que, nisso que elas venderam a alma pro diabo, elas vão ter que cobrar a alma de todas as outras pessoas que também venderam a alma pro diabo, né? Então essas crianças, elas acabam funcionando ali como verdadeiros agiotas pro diabo. E aí quando essa animação saiu, que não faltou foram aqueles vídeos de terrorismo gospel, assim, não deixe suas crianças assistirem esse desenho, deixe suas crianças longe desse desenho e tudo mais. E é claro que quando você para pra olhar o enredo aqui, não parece um negócio muito infantil mesmo, só que ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que o nosso erro é a gente colocar a televisão como uma grande babá para os nossos filhos, então a gente larga o nosso filho ali assistindo um desenho pra gente não precisar tomar conta deles, e a gente nem presta atenção no que eles estão assistindo, às vezes aprendendo um monte de besteira. Sendo que se a gente usasse esse momento como uma coisa proveitosa, de fato sentar ao lado dos nossos filhos, de observar o que ele está assistindo, mesmo numa obra como essa, a gente poderia tirar uma série de lições, como por exemplo nessa obra do Cuphead, a gente tem uma figura satânica, diabólica ali, mas essa figura, ela não é apresentada como uma coisa positiva, como uma coisa agradável, como uma coisa atraente. Não, o diabo ele é apresentado como ele realmente é, como uma criatura ruim, como uma criatura que dá medo, como uma criatura que mente, que engana, que passa por cima dos outros. E isso é mostrar o diabo como ele realmente é. Então, ao invés de a gente ficar com medo e falar para os nossos filhos, não assista isso, a gente poderia assistir essas obras com as nossas crianças e falar para ela, olha, usar como ponto de partida para realmente ensinar o que é o diabo à luz da Bíblia para as nossas crianças, usando como ponto de partida o próprio desenho que está passando uma lição boa, de que Satanás é ruim, que a gente deve fugir do diabo, ao mesmo tempo que a obra vai passar uma série de outras lições e tudo mais. Então, por exemplo, o próprio Harry Potter também foi uma obra que quando saiu, muita gente falou assim, nossa, que obra diabólica, satânica e tudo mais, não assista, cristão, passe longe disso e etc, porque são bruxos e blá 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 blá, e quando a gente olha, não, é uma série que trata de bruxaria, mas que também tem uma série de lições ali nas atitudes dos personagens, de coragem, lealdade, sacrifício e tudo mais, que são coisas boas também à luz do cristianismo. A própria autora, inclusive, entrou em polêmicas recentes ali, sendo ela contra a cultura woke e tudo mais, que é bem engraçada, né? Então a gente demoniza muitas coisas, sendo que a gente pode aprender e tirar coisas boas desse cenário à nossa volta. Então um grande risco que a gente corre, infelizmente, é da gente se fechar num gueto evangélico, numa bolha evangélica, e a gente não saber se comunicar com o mundo, a gente não saber conversar com o mundo à nossa volta, da gente sair demonizando tudo e a gente não saber dialogar com as pessoas que a gente convive no dia a dia, porque tudo a gente fica colocando a tarja de isso aqui é do demônio, isso daqui é do mundo e etc, não consumo isso, e a gente vive como aqueles padres do deserto que se fechavam ali em grandes monastérios, achando que isso resolveria o problema do pecado, que
está em nós, que habita em nós. Então, irmão, não é você deixar de assistir um filme de terror que vai te tornar uma pessoa mais santa, mas sim o seu dia a dia com Deus, o seu dia a dia com Jesus Cristo. É isso que vai definir de fato quem você é. Você pode assistir 10 mil filmes de terror e ainda assim ser uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque tem uma vida com Deus, tem uma vida de comunhão com Deus, que busca Deus diariamente. Ao mesmo tempo que você pode ser uma pessoa que nunca assistiu um filme de terror na sua vida e ser uma pessoa que vive longe dos caminhos de Deus, que vai na igreja só no domingo, mas que ao mesmo tempo a sua vida não corresponde com nada com aquilo que Deus espera de nós. A sua vida não é uma vida cheia do Espírito Santo, a sua vida não é uma vida em paz com Deus, mas é uma vida distante de Deus, vivendo inclusive em hipocrisia, que esse também é o grande pecado dos fariseus. E muitos de nós hoje nos tornamos esses grandes fariseus que gostam de acusar todo mundo, de apontar o dedo para todas as direções, mas não reconhecer que o nosso estilo de vida está longe de Deus, está longe das Escrituras. E a gente deixar de consumir obras de terror muitas vezes é a gente tendo medo de encarar a realidade tal como ela é e a gente cometendo o pecado justamente que a gente tanto condena. A gente tendo o estilo de vida tão deplorável que a gente condena. O diabo está com tanto controle na nossa vida, achando que é deixar de assistir um filme de terror que não vai deixar com que ele entre na nossa vida. O ponto é que quando a gente deixa de consumir obras, seja elas quais forem, às vezes a gente pode estar perdendo lições importantes, perdendo lições valiosas para as nossas vidas e nos tornando cegos para o realmente problema que é o pecado que está na nossa cultura. Então não é só num filme de terror que vai ter um elemento maligno e diabólico, mas em toda a nossa cultura ela está debaixo do domínio de Satanás. O seu entendimento, o entendimento dos incrédulos é cegado pelo Deus desse século. O mundo jaz no maligno. Então Satanás ele está em toda a cultura, não é só num filme de terror, meu irmão. Mas cabe a nós, então, pela graça de Deus, termos essa sabedoria de vivermos nessa terra, vivermos em novidade de vida, não nos isolando do mundo, mas a gente viver nesse mundo com sabedoria, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, analisando e filtrando tudo aquilo que nos cerca, todos os elementos da cultura, aprendendo e absorvendo aquilo que é bom e repreendendo e corrigindo aquilo que é mal. Então não se isole nessa bolha evangélica e perca a capacidade de dialogar com o mundo. Então filmes de terror como A Órfã podem ser desconfortáveis e sombrios de certa forma, mas eles nos lembram de uma lição importante, de que o mundo, a realidade que nós vivemos, não é como deveria ser, de que há sim uma verdadeira batalha do bem contra o mal, incessante, que nos cerca e que nós fazemos parte dessa batalha. Então, assistindo filmes assim com discernimento, a gente pode enxergar fragmentos da verdade de Deus, ainda que obscurecidos pelo pecado, e a gente pode usar essas coisas como pontes para a gente compartilhar o Evangelho de Deus, mostrando que nesse mundo de trevas há uma luz que nunca se apaga. Então, antes de assistir um filme de terror, se pergunte: eu estou fugindo do mal ou das lições que ele pode me ensinar sobre a graça de Deus? E lembre-se, o verdadeiro terror não é o que está em tela, mas é aquilo que se esconde no coração daquele que está longe de Deus. Mas agora eu quero ver de você. Qual foi o último filme de terror que mais te impactou espiritualmente? Deixa aqui nos comentários e vamos continuar trocando essa ideia. E é claro que esse é um debate que ainda vai muito longe. Eu ainda vou trazer ele aqui pro canal mais alguma outra vez, porque não é à toa que esse é o meu gênero de filme favorito, né? E eu sei que é um assunto que não vai se esgotar tão rapidamente num único vídeo. Mas eu vou convidar você então a se inscrever no canal, onde, é claro, não vou falar só sobre filmes de terror, mas eu vou trazer aqui discussões sobre obras cinematográficas, analisando justamente sobre uma ótica, sobre um viés cristão, trazendo lições daquilo que a gente pode tirar de bom e de mal daquilo que a gente assiste. Fechou? Convido você mais uma vez a dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e eu vou ficando por aqui. Eu espero que você fique com Deus, um abraço e eu espero ver você por aqui em breve. Tchau!